Hoje eu comi a pior trufa da minha vida. Fui no supermercado, olha que coisa bonita. Pelo amor de Deus, que bosta incrível. Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje eu vou contar algumas curiosidades sobre a Holanda. Toda semana alguém sempre me pergunta no Twitter se o nome do país é realmente Holanda ou Países Baixos, ou qual que é a diferença quando é que um se chama o outro. E a grande verdade é, o nome do país original é Países Baixos. Holanda é o nome dessa região, desses dois estados que são os dois estados mais importantes, então North Holland e South Holland, onde ficam localizadas cidades de Amsterdã, Roterdã, Haia. Então as principais cidades da Holanda estão localizadas nesses dois estados, e isso fez com que as pessoas passassem a conhecer o país inteiro pelo nome dessas regiões, que são as mais importantes. Mas oficialmente o nome do país é Países Baixos, que era o nome do Reino dos Países Baixos, que existiu até 1850, que era composto pelo que hoje em dia é Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A Holanda continuou sendo chamada de Países Baixos e todos os outros países ganharam nomes independentes. Então, apesar dessa região ser chamada como a região dos Países Baixos, é só hoje em dia o que a gente chama da Holanda. A língua holandesa, ou o nome oficial em português que seria neerlandês, é uma língua que ela é muito próxima do alemão e do inglês. Ela está entre o que é o inglês e o que é o alemão. Ela é uma língua que fica bem no meio, estruturalmente falando. Então quando você ouve ela, você até acha que você está ouvindo inglês, tem hora que você não acha, parece que seu inglês quebrou, tem horas. E por ser muito próxima, é muito fácil para qualquer pessoa da Holanda conseguir aprender a falar inglês. Então aqui é o país que tem a maior porcentagem de falantes do inglês fora dos países que falam inglês como sua primeira língua. 95% dos habitantes da Holanda falam inglês com alto nível de fluência. Então isso garante que, mesmo morando aqui, eu não precise aprender a falar holandês para poder viver no dia a dia. Consigo no mercado, no cinema, na farmácia, tudo isso falando em inglês com as pessoas. Isso vem dos fatores históricos dele. A Holanda, por ser um país mercante, um país que era o porto de entrada da Europa, culturalmente eles sempre aceitaram a existência de outras línguas e de estrangeiros aqui no meio. Então, tradicionalmente, você pode viver aqui anos, como conheço gente que já está aqui há anos, e ainda não fala a língua, não fala direito, entende um pouquinho só. Então, isso facilita muito para quem quer vir para cá, porque você realmente pode viver sem ter que aprender uma língua que não é tão importante assim, é falada por um número pequeno de pessoas. Quando me contaram essa, eu realmente achei que era uma piada. Originalmente, cenouras não são laranjas. Até o século XVII, as cenouras eram sempre nas cores roxa, branca e amarela. Por causa do aniversário da rainha da Holanda na época, alguns produtores começaram a fazer seleção artificial, conseguiram fazer surgir uma espécie que era laranja, que é a cor do país. Por causa disso, as cenouras começaram a ser vendidas nessa cor. E, normalmente, legumes da cor laranja, eles são mais doces. Isso fez com que essa espécie laranja fosse muito mais bem aceita do que as outras. E, mundialmente, cenouras passaram a ser conhecidas pela cor laranja, e não pelas cores originais que elas surgiram na natureza. O mais legal eu deixei por último, os moinhos. O símbolo da Holanda no mundo inteiro são os moinhos. Aqui perto de casa tem até um moinho que eu consigo ver pela minha janela, o maior moinho de Amsterdã. Quando eu vim pra cá, eu não consegui entender qual era a utilidade dos moinhos. Eu sabia que os moinhos eram muito úteis para poder bombear a água que existia nessa região, que era abaixo do mar, que foi retirada para poder se construir a cidade aqui que está abaixo do mar. Mas só depois que você chega aqui, você vai conhecendo e andando pela região, que você percebe a importância que os moinhos tiveram para a existência do país. Existe uma região que fica muito perto de Amsterdã, está aqui no mapa, que se chama Zandschans. Essa foi a primeira zona industrial do mundo. Foi então realmente o primeiro lugar onde se existiu indústria. Então era uma região que fabricava os produtos para poder se vender eles depois e em alta quantidade para poder se vender por toda a Europa. E essa região utilizava os moinhos como força motriz, da mesma maneira que hoje em dia parques industriais tem
utilizam a eletricidade, tem toda a sua capacidade elétrica para poder construir e poder fazer toda a produção. Nessa região, os vento era utilizado como uma força motriz. E você pode ver que ventar aqui venta muito. Com esse vento todo que está passando aqui, os moinhos eles eram realmente a parte central da fábrica. Você tinha galpões e dentro de cada galpão existia um moinho que ele era ligado a estruturas que podiam gerar as máquinas. Então, desde a produção de café, cacau, papel, metal, material para tingimento, farinha, tudo isso era utilizado utilizando vento como força motriz para pudesse, na época áurea, no topo da sua utilização, na Europa chegaram a ter 200 mil moinhos de vento. Desses, os mais importantes estavam localizados na Holanda, e na Holanda, no seu auge, eles tinham mais ou menos 20 mil moinhos em atividade para água ou para produção. E desses 20 mil moinhos, 600, por exemplo, estavam localizados na região de Saint-Sechans. Então era uma quantidade muito grande de moinhos sendo utilizados numa pequena região, que era realmente o ciclo de produção era feito. Então uma região produzia farinha, outra ia utilizar isso para poder fazer derivados utilizados com a farinha. Da mesma coisa acontecia para cortes de madeira, cacau, ferro, tudo isso era feito utilizando naquela região. Então você pode ver como foi feita uma utilização muito simples, uma energia facilmente aberta e disponível, que estava em abundância. Eles utilizaram isso para poder compensar a falta de material, de pessoas que outros países maiores, a Alemanha e a Inglaterra, tinham na região. Então essas são algumas curiosidades sobre a Holanda, algumas, a gente vai falar mais disso no futuro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.